Fala, turma boa! Questão de número 49 da prova do SIS, terceira etapa do ano de 2024. Vamos fazer a leitura do enunciado e construir essa solução, beleza? Vamos lá. Ó. Muitos equipamentos eletrônicos possuem componentes que necessitam de dissipadores de calor especiais, feitos de alumínio, como o da figura, que tem 150 gramas de massa e dissipa 180 watts de calor quando em uso. Ok, professor. Suponha que esse dissipador tenha recebido uma quantidade definida de calor que tenha elevado sua temperatura a 80 graus Celsius. Se não houver mais nenhuma entrega de calor para esse dissipador, considerando que uma caloria é igual a 4 joules e que o calor específico do alumínio, que é feito esse dissipador, vale 0,2 calorias por grama grau Celsius, o tempo necessário para que sua temperatura caia para 20 graus Celsius é igual a qual dessas opções? Todas elas em segundo. Ok, pessoal, então aqui nessa questão de número 49, só pela leitura do enunciado e pelas informações numéricas, tu já percebe que nós estamos dentro do conteúdo de calorimetria. Tá bom, gente? Então a questão 49 é sobre calorimetria. Calorimetria não é uma coisa que está específico não no edital atual do SIS terceira etapa. Isso aí está dentro, no caso, eles embutiram essa questão dentro do tópico de temperatura e calor. Então, quando tu for estudar em 2025 para a prova de física do SIS 3, cara, revisa tudo, pô. Revisa escalas termométricas, revisa além do conceito de temperatura e calor, revisa também calor sensível, calor latente, trocas de calor, revisa a propagação do calor, porque pelo visto pode ser cobrado qualquer coisa dentro de temperatura e calor, tudo bem? Então fica alerta. Mais especificamente, essa questão vai trabalhar com um conceito que é muito cobrado, é muito recorrente nas provas da UEA, SIS, Macro, assim como é bastante recorrente também na prova do PSC da UFAM, que é a potência térmica, tá legal? Então, utilizando a ideia de potência térmica, a gente consegue resolver esse problema. Lembrando sempre que toda vez que tu estiver trabalhando com problema de calorimetria, e aí no meio da questão ele envolver um certo intervalo de tempo, é porque muito provavelmente tu vai ter que utilizar o conceito de potência térmica. Em física, a potência é sempre a mesma coisa. Que coisa é essa? É uma energia por um intervalo de tempo. Potência vai medir a rapidez com que a energia é transferida ou transformada. Tá bom, pessoal? É sempre assim em física. Como a gente está dentro da calorimetria, a gente escreve a potência térmica dessa forma: a quantidade de calor, que no caso aqui vai ser a energia do sistema físico, dividido por um certo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, potência térmica é a quantidade de calor sobre um intervalo de tempo. Só que presta atenção que a quantidade de calor, a gente pode escrever ela de duas maneiras, Pode ser o calor sensível, o calor latente. Nesse caso aqui, como não há alteração no estado físico da matéria, só há mudança de temperatura, então esse calor aqui, nessa questão, é conhecido como o calor sensível. Lembrando mais uma vez que calor sensível é responsável por mudança na temperatura do objeto e não no estado físico. Tudo bem? Mudanças de estado físico vão envolver calor latente, que é outra situação. Ok, professor. E do ponto de vista matemático, como é que a gente calcula o calor sensível? O calor sensível é calculado dessa maneira. É o famoso Q-macete, Calor sensível é o produto da massa do objeto vezes o calor específico vezes a variação de temperatura sofrida por esse objeto, tá legal? Ou por essa substância. Então é com essa ideia que a gente vai resolver o problema de número 49 do SIS 3, 2024, questão 49, é isso mesmo. Então, professor, agora é só uma questão de substituição numérica? Sim, só uma questão de substituição numérica, que aí nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar esse intervalo de tempo. É ele o nosso objetivo aqui no problema. Ah, tá, beleza. Então vamos fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Então, logo, como é que vai ficar a nossa resolução, Nossa resolução vai ficar assim, pote de potência, nesse caso 180 watts, será igual a quanto? Será igual a uma quantidade de calor, que nesse caso é o calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que a massa é a massa do dissipador de calor. E lá na leitura do enunciado, esse valor vale 150 gramas.
O calor específico desse dissipador, como ele é feito de alumínio, é o calor específico do alumínio. É quanto mesmo, professor? 0,2 calorias por grama grau Celsius. Aqui tem um probleminha, tá, pessoal, com relação às unidades que vocês precisam logo evitar para não errar a questão no final. Nós temos que o calor específico é 0,2 cal, né, que é caloria, por quem? Por grama grau Celsius. Só que pelo fato dessa potência estar em watt, e o watt é quem? O watt é joule por segundo, eu não posso usar nessa mesma equação aqui joule e cal para energia. Nós temos que deixar as unidades ou só em joule ou só em caloria. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar essa caloria aqui do calor específico, vou passar para joule. E na questão, o enunciado da questão disse para a gente que para uma caloria nós temos o valor de 4 joules de energia. Então, vou utilizar essa relação e vou fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de escrever 0,2, vou escrever 0,2 multiplicado por 4. E aí agora a nossa unidade para calor específico vai ficar joule por grama grau Celsius. Tudo bem? Professor, faz essa multiplicação aí. Ainda não, vou deixar assim mesmo, tá, pessoal? Vou deixar assim mesmo que talvez apareça alguma simplificação aqui no futuro. Aí vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, ela vai ficar bem assim, pô. Variação de temperatura é assim, ó. É a temperatura final menos a inicial. A final vai ser 20 e a inicial é 80, então fica 20 menos 80. Isso aqui vai resultar em menos 60 graus Celsius. Só que como eu estou calculando uma potência e eu quero encontrar o tempo, esse tempo ele tem que ser positivo, né? Não faz muito sentido aqui para a gente tempo negativo. Então eu vou pegar esse valor da variação de temperatura, quero só o módulo, quero só o valor numérico dessa quantidade, tá bom? Então aqui a minha variação de temperatura vai ser de 60 positivo e não menos 60. Beleza, pessoal? Sobre quem, professor? Sobre o intervalo de tempo ΔT que a gente quer achar na questão. Olha, uma coisa que já dá para a gente fazer aqui é o seguinte, ó, já dá para nós cancelarmos esse zero com esse zero aqui do 150, tudo bem? E aí a nossa continha vai ficar bem assim, ó, ver se vocês concordam comigo. Vai ficar vai ficar 18, né? Igual, aí aqui vai ficar assim, ó, 15, eu já simplifiquei o zero desse 150 com o zero de 180, vezes, aí aqui eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou pegar esse zero aqui do 60 e vou multiplicar com 0,2, aí a vírgula vai andar uma casa para a direita, tá legal? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 vezes 6, dessa maneira, tudo bem? Dividido pela variação de tempo. Não esquece que no dia da prova tu nunca vai utilizar a calculadora, então é sempre bom fazer essas simplificações, tá? Aí aqui eu vou fazer mais uma simplificação, pô. Eu vou dividir o 6 por 6. 6 dividido por 6, isso aqui resulta no número 1. E 18 dividido por 6, isso aqui resulta no número 3. Tá legal? Então quer dizer que agora nós temos assim, ó, 3 igual a, aqui o traço da fração, isso aqui vai ficar 15 vezes, aí vou multiplicar o 4 vezes o 2, isso aqui vai ficar 8, dessa maneira, sobre o ΔT, que é a variação de tempo. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou simplificar o 3 por 3, ó, isso aqui vai resultar no número 1, e o 15 por 3, isso vai resultar no número 5, belezinha? E aí eu vou passar o ΔT, que está no denominador da fração no segundo membro, passar para o primeiro, ele vem multiplicando. ΔT vezes 1 é ΔT, que vai ser igual a 5 vezes 8, e 5 vezes 8 é 40. Nesse caso, como a gente está trabalhando com unidade no SI, esse 40 é 40 o quê? 40 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, o intervalo de tempo necessário para que a temperatura desse dissipador de calor caia de 80 para 20 graus Celsius deve ser um intervalo de tempo de 40 segundos. Tudo bem? Vamos voltar lá em cima para verificar se nós temos essa opção. Deixa eu voltar aqui em cima, cadê? 40 segundos, pelo que eu estou vendo aqui, isso se encaixa na letra C.
Belezinha, pessoal? Então aqui mais uma questão do SIS terceira etapa desse ano de 2024, questão número 49. Pessoal, se essa resolução te ajudou de alguma maneira a revisar um pouquinho desse conteúdo, eu peço aí encarecidamente que você deixe o like no vídeo para ajudar o professor e possa também aí se inscrever no canal para que o YouTube possa, né, divulgar para outras pessoas essas resoluções. Vamos resolver agora o problema de número 50 e tamo junto, turma boa!